Hoje eu vou deixar a minha opinião a respeito de uma apostila bastante conhecida. Essa aqui, ó. Apostila do Caminho Suave, né? A apostila do Caminho Suave, ela foi um método desenvolvido por Brancalves de Lima em 1948. Então, nós estamos falando aí da alfabetização de mais de 40 milhões de brasileiros por meio deste método, desta apostila. Atualmente, ela já tem mais de 131 edições, né? E eu vou falar para vocês a minha percepção a respeito da apostila. Por que eu usaria ou por que eu não usaria. Já utilizei ela em sala de aula? Já, né? Como um instrumento de apoio. Essa aqui é a edição 132, né? E aqui na capa a gente já vê edição atualizada, conforme o acordo ortográfico, novo acordo ortográfico. E bem na capa ela já diz aqui, ó, alfabetização pela imagem. Né? O que significa alfabetização pela imagem? A Brancalves, ela teve uma incrível ideia de fazer associações para que a criança lembre, por associação, ela lembre do nome das letras. E também isso facilite ela lembrar algumas palavras e algumas sílabas. Então, a apostila, basicamente, ela vai trabalhar pequenos textos, pequenas sílabas, né? E assim, mostrando no todo. Como é que é a apostila do Caminho Suave? Nas primeiras páginas, a apostila do Caminho Suave, ela traz algumas noções que são super importantes para as crianças desenvolverem. Noções corporais, outras noções assim, para a criança procurar a sombra, ela saber o que está faltando, então noções sobre o próprio corpo. E também tem aqui, ó, coordenação motora, tem aqui o que usa para tomar banho, circular o animal, noções de quantidade, noções de grandeza. Então, qual é o lápis maior, qual é o objeto menor, qual é o objeto mais fino. E até hoje, esses são conceitos muito importantes de serem trabalhados desde os anos iniciais, a educação infantil. Então, são conteúdos necessários e básicos para serem trabalhados desde a educação infantil. Então, nesse aspecto aqui de pequenos conteúdos, eu acho super bacana que essa apostila traz isso, mas com uma ressalva, né? Eu vejo esse material aqui como um material de apoio do professor e não como uma apostila do aluno. Por quê? Porque ela me traz ideias do que eu posso trabalhar. E quando eu dou um material assim para uma criança muito pequena, a criança não consegue se concentrar porque tem muita informação no mesmo papel. Então, quem é professor de criança sabe que as crianças se dispersam muito rápido. Então, esse é um ponto negativo. Muitas informações em uma só página. Mas o ponto positivo é que você tem ideias aqui para você trabalhar pequenas noções com as crianças. Então, tem aqui várias noções, é um pouco meio misturado, né? E eu acho super bacana. Aqui ele traz alguns traçados de letra cursiva e a gente já entra na proposta real do que essa apostila traz, né? Qual é a proposta do Caminho Suave? Então, basicamente, o Caminho Suave ele vai fazer associações. Vocês conseguem perceber aqui que ele está associando o movimento aqui, ó, o desenho da letrinha A com o desenho da abelha. O E seria o nariz do elefante. O I é a torre da igreja, né? E assim como o U é o contorno da unha. Então, a apostila, o método da Brancalves seria basicamente esse. Aí, olha só como que ela faz aqui, ó, para as consoantes. Olha aqui, ó, o B de barriga, tá vendo? O C, olha o rabinho do cachorro, então C de cachorro. O G de gato. E eu recordo muito bem que eu fui alfabetizada por essa apostila, mas não somente esse material, tinha outros materiais que a professora utilizava também. E eu consigo recordar desses desenhos, dessas associações. Então, como é que eu diferenciava o P e o B? A minha professora dizia, o B, você lembra? O B, ele tem a barriga para frente. Você lembra da barriga, do B? Então, o B é que tem a barriga para frente. Olha só que bacana a ideia aqui. Eu acho isso sensacional e eu adoro trabalhar com associação de imagens, porque de certa forma você cria significados para a criança. Então, assim, para ela lembrar
a escrita da palavra, eu acho esse método, né? Se é que a gente pode chamar de método mesmo, porque para mim, particularmente, eu vejo como um material, não necessariamente um método. Essa questão é muito confusa porque as próprias pessoas dizem, né? Ah, o método é da Branca Alves. E outras dizem, não, o material. Então a gente fica meio assim na indecisão. Existe mesmo algo documentado dizendo que é um método? Porque um método ele tem todos os procedimentos. E aqui eu enxergo um material, eu não enxergo um método. Mas tudo bem, o que vale é a ideia, e a ideia foi muito bacana, e eu adoro trabalhar com associações. Inclusive, já deixei algumas dicas de como fazer a criança lembrar o traçado do N, como a criança lembrar que o M ele é igual a uma montanha. Então, foi dessa forma que eu consegui fazer com que a criança lembrasse, né? Ah, eu lembrei que o M de montanha, ele faz aquele movimento. Então, considerando a questão do traçado da criança, da escrita, se eu quero lembrar, se eu quero que a criança lembre do traçado da escrita, eu acho sensacional esse ensino por meio da imagem, alfabetização por meio da imagem, porque você está entrando no imaginário da criança, né? Aí eu vou passar aqui, ó. Tem mais aqui. Qual é o ponto negativo dessa parte aqui, ó? Porque já traz letra cursiva aqui, pedindo para cobrir e copiar. Então, quando eu dou uma apostila dessa para a criança não vai conseguir fazer isso aqui. Então, por isso que eu digo, é mais um material de apoio para o professor, para ele ter ideias, do que uma apostila mesmo para o aluno. O que não significa dizer que o aluno não possa utilizar, né? Porque vai depender muito do nível de cada criança. Aqui já traz as junções de vogais, muito bacana também. Positivo na alfabetização é que ele traz uma sequência bem bacana. Eu acho bem bacana. Mas o negativo, a meu ver, é que a criança, logo no início, ela não domina ainda, ela tem dificuldade de fazer letras cursivas, né? Então, pedir para a criança fazer esse traçado aqui é muito complexo e pode até desestimular a criança nesse início. E também eu vejo que mistura letra maiúscula, letra minúscula, então a gente tem que tomar bastante cuidado. Claro que eu defendo a ideia de que você tem que apresentar todas as letras para a criança, você tem que deixar em algum lugar que ela consiga visualizar e que saiba que existem diferentes tipos de letras, mas que ela vai utilizar as letras maiúsculas. Eu gosto sim de começar sempre com as letras maiúsculas, mas conforme eu vou avançando no processo, eu vou apresentando também algumas letras minúsculas, porque quando essa criança começar a ler as suas primeiras palavras, ela vai se deparar que nos livros as letras são, em sua maioria, minúsculas. Então, aqui, ó, o D de dado, o J, observa que o J é aqui, ó, é o cabinho da jarra. O que mais? O macaco, o M de macaco é a perna do macaco, tá vendo? Então, associação por imagens. A ideia eu acho sensacional. Aí a gente passa para uma segunda parte, que é o mais questionado, sobretudo na internet, que é a questão dos textinhos, o boi-baba, né? Esse tipo de texto, o boi-baba, que são textos que dizem que não tem sentido para criança. E realmente, alguns textos, Ivo, viúva, uva, se a gente pensar ao pé da letra, se a gente quer mesmo um letramento que tenha significado para criança, a gente tem que pensar em textos melhores elaborados. Mas eu não vejo problema algum de alfabetizar, ensinar a criança a ler seus primeiros códigos, fazer suas primeiras decodificações com pequenas palavras. Gente, a gente tem que pensar não somente na posição do adulto. Eu, enquanto adulto, eu acho melhor que isso aqui é melhor, porque tá fazendo uma correspondência melhor com o que é real. Mas você tem que se botar no lugar da criança. Para a criança, vai ser mais fácil ela ler a prestação não foi paga pelo papai. Já pensou? Tipo de frase? Joguei aqui aleatório. Então, assim, o bebê baba, para ela começar a ler essas frasezinhas, para ela se sentir capaz. Ah, eu li, eu consegui ler uma palavra, eu consegui ler duas palavrinhas. Isso aqui é sensacional para a criança, ela se acha muito competente. É um texto relativamente, é uma frase relativamente muito simples, que não tem muito significado para o adulto, mas pensa no potencial da criança, o quanto ela se sente capaz de ler.
Aí, outro ponto positivo que eu acho, não vejo problema nenhum também, quem usa o método silábico, que trabalha as famílias silábicas, eu não tenho problema nenhum com o método, desde que você saiba com quem aplicar e quando intervir, se o método não estiver funcionando. Eu gosto de começar pelo método fônico, também passo em algumas vezes pelo método silábico ou sociolinguístico. Mas assim, no caso do método silábico, eu acho super bacana que você trabalhe sim. Eu não sou a favor de que trabalhe uma letra por muito tempo, até a criança compreender. Não, vai apresentando, vai trabalhando, depois muda a letra. Porque eu penso que por isso que a alfabetização demora tanto tempo, porque às vezes a gente se prende numa letra e até chegar ao final do ano essa criança não cria um repertório de palavras porque as letras ainda estão sendo apresentadas ao longo do ano. Eu acho isso um percurso muito demorado, por isso que eu gosto tanto do método sociolinguístico, porque ele te permite avançar, voltar. Então, é uma dica. Parte positiva é essa e o negativo que eu vejo aqui, ó, letra cursiva de novo, ainda não é o momento. Quando a gente está começando, não é o momento de fazer, pedir para a criança fazer a letra cursiva. Ela vai ter que aprender sim, né? Mas no início, quando ela ainda não sabe nada dos códigos, é praticamente um castigo você fazer a criança que nem tem ainda uma coordenação motora muito bacana nas mãos, fazer esses tipos de traçado. Claro que tem que incentivar, mas assim, como lição, como apostila, que toda atividade vai ter essa tarefa, isso eu não acho bacana e também para a criança não é nada estimulante. Agora, quando eu fui alfabetizada por essa apostila aqui, por esse tipo de apostila, eu lembro que tinha também uma cartilha. E essa cartilha, ela tinha todas as famílias silábicas. Então, para eu resolver as atividades, que eram muito parecidas com essas aqui, eu me apoiava na cartilha. Então, uma vez ou outra, eu tinha que decorar as sílabas da cartilha. Era difícil? Sim, era e continua sendo. Não é uma tarefa muito fácil para criança decorar tantas combinações. Mas, para finalizar, o meu pensamento é que o material não é no todo ruim. Assim como também ele não é 100% ele dizer que ele vai resolver todos os problemas da alfabetização. Não, eu vejo como um suporte, apenas um. Existem vários. Você tem que saber métodos, técnicas, o que vai funcionar, o que você pode tirar de bom daqui. Então, os críticos do caminho suave, né, tem que ter um olhar, buscar mais a fundo qual foi a ideia dessa pessoa, porque ideias são sempre bem-vindas, ideias boas são sempre bem-vindas, e essa ideia da alfabetização pela imagem eu gosto bastante e vejo grande potencial para a gente fazer as crianças memorizarem de maneira mais significativa e dentro da realidade delas. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Ela traz também aqui no finalzinho, já traz um repertório maior de palavras. E vale lembrar que o Caminho Suave, ele não para nessa apostila aqui. Ele tem vários materiais do Caminho Suave. Então, quem diz assim, o Caminho Suave só trabalha as famílias silábicas. Não, ele tem uma apostila só de gramática, ele tem uma apostila só de letra cursiva, ele tem uma apostila de interpretação textual. Então, vale a pena a gente estudar um pouco mais sobre qual foi a ideia dessa pessoa, né? E, assim, ver que outros materiais estão disponíveis antes de falar no geral que o material é ruim, porque não é. Eu utilizaria agora, a minha filha está num processo alfabético, né? Quem já acompanha a página sabe que ela lê palavras e textos pequenos. Mas eu tenho na minha casa, eu utilizo com ela? Ainda não utilizei. É legal que ela consiga ler essas palavras porque vai aumentando o repertório dela também. Por ela ter 3 anos, então é muito bom o trabalho dessas palavrinhas. Mas eu não posso pedir que ela faça ainda essas letras cursivas porque eu não quero forçar e não quero que ela se sinta desestimulada. Até porque se eu pedir para ela fazer, ela não vai fazer e vai bater o pé e pronto. Então, tem que respeitar também o tempo da criança. E outra questão, né? Ela consegue ler palavras, mas a questão da escrita, ela consegue reproduzir algumas palavras com letra maiúscula, mas ela não consegue reproduzir com esse tipo de letra aqui, ó, letras minúsculas. Então, também não vou pedir agora, porque tudo tem seu tempo. Nesse sentido, existe sim um tempo da criança e ela ainda não está preparada para fazer isso. Então, é a gente perceber, né,
Se eu fosse sugerir uma melhoria na apostila, eu iria sugerir que nesse início fosse utilizado letra maiúscula e não as letras minúsculas. Bom, gente, eu acho que é só. Espero ter contribuído aí, né? E esse aqui é o meu ponto de vista a respeito do material Caminho Suave. Indicaria comprar? Indicaria sim, com certeza. Ele é um material muito bacana para o professor ter em casa, para montar alguma atividade. Porque, sim, alfabetização e letramento, eles têm que andar juntos. Eu não posso falar só do letramento e ler o mundo, fazer uma leitura do mundo, se meu aluno não souber decodificar. Se meu aluno não sabe ler os códigos, então ele não está alfabetizado, né? A alfabetização é a leitura de código. Letramento é a utilização desse código no meio social. Então, se um deles está falhando, eu estou falhando também nos meus métodos. Então, não é só criticar um lado, e sim saber entender e fazer essa comparação e poder intervir de maneira mais positiva. Eu espero que vocês gostem aí, dê o feedback e algum comentário, né? Meu ponto de vista, pode ser que você tenha opinião divergente, mas eu aprovo sim. Não num primeiro momento para o aluno, né? Um aluno de 7, 8 anos que já está trabalhando a letra cursiva, sem problema. Eu daria para o meu filho fazer, sim, as atividades, porque é treino. Não tem nada de mal nisso. Então é isso. Até a próxima.